Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje vamos trabalhar personal pronouns. Correto, personal pronouns, pronomes pessoais. Pronomes pessoais são dois, você viu lá no colégio, super. Aqueles que agem como sujeito e aqueles que agem como objeto. Que agem como sujeito, você sabe. I, you, he, she, it, we, you, they. E aqueles que agem como objeto, me, you, him, her, it, us, you e them. Beleza? O que age como sujeito vai executar a ação, vai estar antes do verbo, e aqueles que agem como objeto vão estar após o verbo ou após uma preposição, vão receber a ação. Mas as dúvidas surgem quando você pensa bem assim. Será que uso I ou será que uso me nesta situação? Será que uso we? Será que uso us na outra situação? Será que ela vai gostar de mim se eu disser me love you? Ou ela vai gostar de mim se eu disser I love you? Então são situações ali do me too, I too e assim por diante, que você realmente sempre, às vezes, tem aquela dúvida assim cruel, qual dos dois que eu uso? Tudo isso vamos ver aqui do lado, para ter uma noção bem legal do que fazer, super amigo, super amiga. Então, conforme eu te comentei, super, nós temos ali o I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Agem como sujeito, vão estar sempre antes do verbo e vão estar executando a ação. E caso objetivo, me, a mim, you, a você, him, a ele, her, a ela, it, a ele ou a ela, animais e objetos, us, a nós, you, a vocês e them, a eles ou a elas. Sempre vão estar após o verbo ou após a preposição e vão receber a ação, correto? Coluna 1, sujeito, coluna 2, objeto. E bem no meio vai o verbo. Mas antes de vermos a questão do bem no meio vai o verbo e como é que você vai lidar com uma situação e com outra, vamos a algumas particularidades que não são assim tão importantes, mas são interessantes você saber para que você possa se expressar melhor. Ninguém vai pedir isso em prova, ninguém vai pedir isso em vestibular, ninguém vai pedir isso em concurso, mas é bom saber, meu rapaz, minha moça, que he serve para pessoas e animais de estimação. Se você tem um gatinho, uma tartaruga assim por diante, quiser chamar de he ou she, sem problema nenhum. É teu animalzinho, é teu pet, tua tartaruga, então você realmente manda no pedaço. Você pode chamar de it e pode chamar de he, pode chamar de she numa boa. It, para animais em gerais, objetos no singular, baby, child, correto? Se bem que baby, child é mais interessante, você se referir a he ou she. It, nossa senhora, meio alien super. E they, pessoas, animais, objetos no plural. O mesmo ocorre para him, her, it e them. Him para animais de estimação, pessoas, tá? Her para pessoas, animais de estimação. It, animais em geral, objetos no singular, baby, child. E them seria para pessoas, animais e objetos no plural. Por exemplo, meu rapaz, por exemplo, se você tem uma caixa, é it. Se você tem 32 caixas, é they ou them. Se você tem um ventilador, it. Se você tem 57 ventiladores, vai ser they se for sujeito ou them se for objeto. Percebeu? E criança, claro que você vai chamar de he or she, mas se for uma coisa assim bem à parte, que você precisar tecnicamente, daí você vai com it para child, para baby. Mas o melhor é dizer he ou she se é sua child, se é o seu baby, beleza? O mesmo para animais de estimação. Chama de he, chama de she, chama de her, chama de him, bonitinho, para que ele sinta aquela vibração legal, aquela energia legal vinda de você. Agora vou entrar na questão dos verbos. Pois é, a primeira frase aí, Bill works in Washington. Bill trabalha em Washington. Marquei o verbo bonitinho.
Bill está antes do verbo. Se está antes do verbo, eu vou bem aqui, super verdade. Eu vou bem aqui e vou tirar este he daqui e vou te colocar bem aqui. Tirar daqui, colocar bem aqui. Vou na coluna 1, porque coluna 1 é sujeito, coluna 1 é antes do verbo. Coluna 1 é antes do verbo. Coluna 1 é antes do verbo, realização. Sai daí, he saiu. Entra lá, he entrou. Ficou, he works in Washington. Peter and I study in that school. Peter e eu estudamos naquela escola. Marcamos o verbo direitinho. Super, você percebeu? Você percebeu? Peter and I, Peter e eu somos nós. Nós, aqui vai o nós, mas o nós antes do verbo, antes do verbo. Então eu vou na coluna 1 pegar esse nós aqui que está antes do verbo. Vou tirar daqui e vou colocar bem aqui para ficar we study in that school. Então tirei dali e vou colocar bem aqui. We study in that school. Joan is reading that book. Joan está lendo aquele livro. Marquei o verbo. Joan é ela, verdade. Ela está lendo, ela está executando a ação, super, verdade. Ela está executando a ação. Então eu vou aqui na coluna 1, está sabendo? Na coluna 1 e vou pegar o quê? Vou pegar este she daqui, vou tirar daqui e vou colocar bem aqui. She is reading that book. Bem assim, ó. Tirei daqui, coloquei ali, ficou supimpa. She's reading that book. John and you are very special people. John e você são pessoas muito especiais. Marquei o verbo. Você concorda comigo, super? Você concorda comigo que John and you, John e você, somando dá vocês. Vocês, coluna 1, mas esse de baixo. Esse aqui é você, esse aqui é vocês, esse aqui é singular, esse aqui é plural, mesmo tendo a mesma grafia. Então vou tirar esse you aqui de baixo, que é o vocês, e vou colocar bem aqui, porque John e você são vocês. Tirei daqui, coloquei ali. You are very special people. Vocês são pessoas muito especiais. Realmente, vocês são pessoas muito especiais. Que mais, super? Daí nós temos o caso objetivo. Caso objetivo é aquele do me a mim, you a você, him a ele, her a ela, it a ele ou a ela, animais e objetos, it a ele ou a ela, animais e objetos, us a nós, you a vocês, them a eles ou a elas. Mas o detalhe é o seguinte: esses pronomes objetivos recebem ação e vão após o verbo ou após a preposição. Como assim após o verbo, após a preposição? Bem assim, super. Olha só. Jack loves Mary. Marquei o verbo. Mary está depois do verbo. Ela está recebendo aquele amor todo. Ela é o objeto que está recebendo, que está sendo amada. Então eu vou aqui na coluna 2, tá? Vou aqui na coluna 2, pego esse her daqui, tiro e coloco bem aqui. Tem que ser da coluna 2, porque ela está recebendo ação, ela está após o verbo, então tiro esse her daqui, coloco ali, ficando Jack loves her. Henry read that book. Henry leu aquele livro. Marquei o verbo. Livro é coisa, super. Livro é coisa. E é um só. Se fosse 42 livros, seria damn. Mas como é um livro só, vai ser esse it daqui da coluna 2. Vou tirar daqui, vou colocar bem aqui. Ficando Henry read it. Henry o leu. She received information about Jack. Ela recebeu informações sobre Jack. Agora eu marco a preposição. Para trabalhar com os objetos, né? Os pronomes objetos, aqueles que agem como objetos, que são me, you, him, her, it, us, you, them, que estão na coluna 2, super, sempre você trabalha após o verbo ou após preposição. E ali é Jack. Jack após preposição. Jack após preposição vai ser esse him daqui. Eu vou tirar daqui e vou colocar bem aqui. Olha só, saiu daqui e apareceu ali. Ficando she received information about him. John is working with his friends. John está trabalhando com seus amigos. Marquei a preposição, olha o espaço, está depois. E amigos deve ser um, deve ser dois, deve ser três, deve ser um montão de amigos. Um montão de amigos, super, são eles. Eles para depois da preposição, um incrível them. Tiro daqui e coloco aqui. Ficando John is working with them. Beleza? Que bom. Resumo. Então, o detalhe, você percebeu,
O verbo é uma referência, a preposição é uma referência. Antes do verbo, antes da preposição, coluna 1. I, you, he, she, it, we, you, they. Agora, após preposição e após o verbo, é a coluna 2, que age como objeto. Me, you, him, her, it, us, you e them. Tá? Beleza? E o verbo é a referência, a preposição é a referência. Vai lá, marca bonitinho e tranquilo, resolve essa parada. Que mais, super? Exercícios. É exercícios. Será que você entendeu mesmo, super? Será que você entendeu mesmo? Se você está com dúvidas, volta o vídeo, reassiste e mata essa numa boa. Ou não, eu te explico tudo de novo. Olha só, completa as sentenças com o correto pronome pessoal. The books are about the human body. Os livros são sobre o corpo humano. Marquei o verbo. É um livro só, super? É um livro só? Não. Não está vendo o S ali? São vários livros. The books. Books. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que sejam 37 livros. Então, antes do verbo, plural, coisa. Vai ser o incrível they. Se fosse um livro só, seria it. Mas somos 37. Olha o S, olha o S, olha o S. Então, seria they. Bill works in Michigan. Bill trabalha em Michigan. Marquei o verbo. Bill é ele. Ele antes do verbo. Vou lá na coluna 1, super. Vou lá na coluna 1. Vou separar aquele he especial, fazer desaparecer da coluna 1 e colocar bem ali. Vou colocar bem ali. Ficando assim, ó. He works in Michigan. Ele trabalha em Michigan. My sister wants to buy your computer. Minha irmã quer comprar seu computador. Marquei bonitinho, minha irmã é ela. Minha irmã é ela. Ela está antes do verbo wants, com todo o S necessário. É terceira pessoa, simple present. Assista o vídeo sobre simple present. Você coloca um Szinho no verbo, supimpa, maravilhoso, sensacional. Então vai ser um she, que vai sair da coluna 1 e vai bem ali para o espaço. Já saiu da coluna 1 e entrou ali. She wants to buy your computer. Ela quer comprar seu computador. The sun provides heat. O sol fornece calor. Marquei o verbo sol. Ali o sol está no singular ou o sol está no plural? Eu creio que ele está num baita singular, tá? Se está num baita singular e sol não é pessoa, você não pode chamar o sol de he, chamar o sol de she. Navio até que pode. Mas sol, não. Então, você vai tirar aquele it da coluna 1 e vai colocar bem ali. It provides heat. Ele fornece calor. Que mais, super? The documents are about a new plan. Os documentos são sobre o novo plano. Marquei aqui o verbo. Documentos tem um, tem vários. Tem um, tem vários. Mas aí eu acho que tem vários porque eu estou vendo um S. Você também está, super? Você também está? Eu estou vendo um S incrível. Se tem um S incrível ali, eu acho que são assim 28 documentos. 28 documentos são eles. Você um só, sem o S, seria um incrível it. Mas 28 tem que ser um incrível they. They are about a new plan. Eles são sobre o novo plano. George works in Oregon. O George trabalha em Oregon. Marquei o verbo bonitinho e o George é ele. Sério, sério, George é ele. Se George é ele, vou tirar o quê? O he da coluna 1 e colocar aí, ficando he works in Oregon. My mother wants to help her sister. Minha irmã, não, minha mãe. Minha irmã é my sister. E o detalhe é outro. My mother wants to help her sister. Ela quer ajudar a irmã dela. Então, a sua tia. Então, veja bem que eu vou marcar o verbo. Minha mãe é ela. Ela quer, ela executa. Ela está antes do verbo. Claro que eu vou voltar na coluna 1. Vou procurar aquele she fantástico, maravilhoso e vou colocar nesse espaço, porque minha mãe é ela, antes do verbo é sujeito, então vai o incrível she wants to help her sister. The bank will provide the money you need. O banco fornecerá o dinheiro que você precisa. Marquei aqui, o banco é it. Verdade, o banco é it. Então, coloco aqui, it will provide the money you need. Ele vai fornecer o dinheiro que você precisa. Então, a coisa é bem tranquila. Sempre você vai marcar verbos quando você tiver que trabalhar com a coluna 1, com sujeito, quando executação. E quando tiver após verbos, estiver trabalhando com a coluna 2, daí é após verbos e após preposições, como você vai ver agora.
Complete com o pronome objetivo correto. You can help all those children. Você pode ajudar todas aquelas crianças. You can help, marquei o verbo. É uma criança só? Não. Se fosse uma criança só, seria uma incrível child. Child. Mas são várias. Eu acho que são mais 7 ou 8 crianças. Se são mais 7 ou 8 crianças, depois do verbo. Depois da preposição. Após o verbo. Após a preposição, é claro que eu vou colocar o incrível them. You can help them. Bill works with Elizabeth. Bill trabalha com Elizabeth. Marquei a preposição. Beleza, Elizabeth. Ela é ela. Ela está após a preposição. Poderia estar após um verbo também. Então, super amigo, o que é que você faz? Você vai lá na coluna 2. Vai lá na coluna 2. Vai na coluna 2, tira aquele her da coluna 2, tá? Tira aquele her da coluna 2 e coloque aí, ficando Bill works with her. You want to sell that machine. Você quer vender aquela máquina. You want to sell máquina. Não está no plural, está no singular. Fossem machines, máquinas, daí tudo bem, você colocaria o incrível them, mas é uma máquina só. Deixa eu dar uma olhadinha, um momentinho só. Vou dar uma olhadinha para ver se tem essa ou não. Não, não tem essa, então é singular, super singular. Então vou na coluna 2, pego aquele it e coloco aí. You want to sell it. Que mais? Do you know that boy? Conhece aquele garoto? Do you know him? Porque é ele. Super amigo, super amiga. Que tal, super? Que tal? Você pegou o jeitão? Antes do verbo, após preposição, direitinho, coluna 1, coluna 2. Este é o basic da coisa. Se bem que esse vídeo aqui não é basic. Esse aqui é o completo. Qualquer hora eu lanço um basic só com os essenciais. Que mais, super? Que mais? Vamos continuar. The president promised to feed all those people. O presidente prometeu alimentar todas aquelas pessoas. The president promised to feed, olha o verbo alimentar, feed, alimentar, all those people. Não tem S, super, não tem S. Mas o seu professor de inglês, ele contou para você, eu sei que ele contou para você, que people é plural. Person é singular, people é plural. Então, alimentar aquelas pessoas é plural, vai ser o incrível them. The president promised to feed them. My father is traveling with Mary. Meu pai está viajando com Mary. My father is traveling with Mary é ela. Ela está depois da preposição. Ela está sendo a convidada nessa viagem. Então a coisa está sendo bem assim. Her, bonitinho, lá da coluna 2. The engineer wants to sell that printer. O engenheiro quer vender aquela impressora. The engineer wants to sell, marquei bonitinho, impressora. Deixa eu dar uma outra olhadinha, não tenho bem certeza se tem S ou não. Um momentinho só. Não tem. Então é it mesmo. Se tivesse, seria them. Frank received some information about his brother. Recebeu algumas informações sobre o irmão dele. Frank received some information about, olha só, about. Em alguns locais da Escócia, super, andei reparando em comentários, não, em documentários, que é quase comentários, não deixa de ser um comentário documentário, né? Então, eles entrevistando alguns escoceses do interior da Escócia, eles dizem assim, boat. Você pensa, falando barco, tá falando barco, boat é barco, mas não é about. Então, a língua inglesa, o sotaque, a pronúncia, ela varia muito, mesmo dentro da Grã-Bretanha. Mesmo dentro de Londres, você vai encontrar 50 mil formas de pronunciar cada palavra. Você se perde lá. Frank received some information about his brother. Frank received some information about him. Porque o irmão dele é ele. Que tal? Valeu? Testes. Oh my God! Taubaté, Unital, São Paulo. Assinale a alternativa correta. I know. He'll tell a different story. Tem um espaço depois do verbo, cara. Você faz essa. Eu conto até 5. Pare o vídeo se for necessário. Depois, liga o vídeo, acende o vídeo, liga o vídeo, faz o que você quiser para saber qual é a resposta.
us. Após o verbo, o único que está aí após o verbo é us. Bacana. A alternativa que substitui corretamente as palavras grifadas da frase abaixo é lá do Ceará, Federal do Ceará. I bought some water for those children. Eu comprei alguma água, ou água para aquelas crianças. Água está depois do verbo, aquelas crianças depois da preposição. Água está depois do verbo, aquelas crianças após a preposição. 5 seconds. Se precisar, pare o vídeo. It e them, porque uma está após verbo e outra após preposição. Que mais? Da VUNESP, São Paulo. The alternative that completes correctly the sentence given below is. A alternativa que completa corretamente a sentença dada abaixo é as a tool, como uma ferramenta. As a tool, como uma ferramenta. The computer assists. Ele nos auxilia, assiste. To perform, realizar, a lot of. Muito ou bastante, lembra? Ou se não, assista nosso videozinho de Mass Nouns. A lot of activities, muitas atividades. Está o espaço ali após o verbo. Vou contar até 5. Bacana, them é o único. To us não faz sentido. PUC, Rio Grande do Sul. Choose the alternative that replaces, substitui, correctly, corretamente, the underlined words, as palavrinhas marcadas, destacadas, grifadas, of the sentence below, das sentenças abaixo. My aunt, minha tia. My aunt, minha tia, is bringing, está trazendo, the tool. Esta aula está cheia de ferramentas. Esta aula está cheia de ferramentas. To my sister, para minha irmã. Minha tia está antes do verbo. Ferramenta está após o verbo. Minha irmã está após a preposição. Try. Beleza. She, it e her. Uma antes do verbo, outra após o verbo, outra após a preposição. Coluna 1, 2 e 2. CCE, nossa, fazia tempo que eu não ia falar no CCE. The alternative that completes the sentence below. A alternativa que completa a sentença abaixo. John and Mary are my best friends. São meus melhores amigos. And I often go to the movies with... them, com eles. Relacionado a John and Mary. Que mais, super? Na sentença, PUC São Paulo. Women now become doctors. Mulheres agora se tornam médicas. At nearly, quase, the same rate as men. Na mesma proporção que os homens. But they become family physicians. Médicas de família, ou seja, consultório, atendimento geral. Not surgeons, não cirurgiãs. O pronome they refere-se a... They é esse aqui, super, já te mostro. É esse aqui, ó. Quer ver só? Esse aqui, super. Esse aqui. Tá? 5 segundos. Se refere a mulheres. Elas, as mulheres, se tornam médicas de família e não cirurgiãs. Mulheres. Que mais? Sesgana Hill, envolvida com o Enem sempre. The pronoun it, o pronome it, nessa sentença. When we eat, quando nós comemos. Notaram? It, coisa, ele, ela, para animais e objetos. E eat, comer. O EA tem som de I e o I tem som próximo ao E. It e eat. When we eat something with sugar in it. Ah, diferenciou, né? O que acontece, super? O que acontece? Particularly refined sugar, particularmente açúcar refinado, enzymes in the saliva and the mouth begin to work, a funcionar, a agir imediatamente, to change that sugar, mudar aquele açúcar, into a type of carbohydrate. Se refere à palavra, aqui se refere it e não eat.
Eat é comer. It é coisa. Something. Quando nós comemos alguma coisa com açúcar, nesta alguma coisa. Something. Universidade Federal do Paraná. In the sentence, the lungs of a man, os pulmões de um homem, are adapted, são adaptados, to breathing air, para respirar ar. They do not function in water, não funcionam na água. The underlined word they se refere a aos pulmões de um homem. Beleza. O FPR again. O FPR again. In the sentence, na sentença, a plant, uma planta, cannot, não pode, move, se mover, but it can obtain food from its immediate surroundings, das suas imediações. Its leaves, suas folhas, and roots, raízes, enable it to obtain food from the atmosphere and the soil, da atmosfera e do solo. A palavrinha grifada it se refere a planta. Based on the text, a palavra they na sentença. Personality questionnaires, questionários sobre personalidade, perguntas, enquetes, análise, pesquisa, were sent out, foram enviados, to more than 2,000 men and women, para mais de 2.000 homens e mulheres, without prior selection, sem uma seleção a priori. When they were returned, quando estavam de volta, the birth dates, datas de nascimento, were noted, foram anotadas, and the resultados, were put to a computer, num computador. Esse they se refere a results, men, questionnaires, birthday dates, or women. Questionários. Tá? Eles, os questionários, retornaram. Próximo. Acabou, super. Acabou. Pois é, super. É isso aí. Assimilou bem? Aprendeu? Nossa, uma infinidade de questões. Cai no país inteiro em vestibulares. Você precisa dessas informações o tempo todo, tá? Então, se você não pegou muito bem, reassiste o vídeo. E falando em vídeo, se você conhece um colega, um amigo, um primo que também precisa desse vídeo e de outros em inglês, pode mandar o link sem problema nenhum, tá? Não guarde só para você. Outras pessoas também precisam aprender essas coisinhas para termos um mundo melhor, um mundo mais informado. Um grande abraço a você, muito sucesso sempre. Até. Bye bye!